Oi, eu sou o Marcelo e essa é a Hard Flip. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre defesa de blinds. Hoje é o segundo vídeo da nossa série de defesa de blinds. Um vídeo bem bacana, vai ser um pouco comprido, porque ele é o nosso segundo vídeo da série de defesa de blinds. Hoje a gente vai falar sobre defesa de big blind com um short stack, com um stack com menos de 20 blinds. Vai ser um conteúdo comprido, extenso, onde a gente vai falar sobre coisas de matemática. Então, se você não viu os nossos primeiros vídeos, eu peço para você que você veja os primeiros vídeos, porque esse vídeo vai entrar aí nessa série de 6 vídeos, onde os próximos vídeos vão ser somente para assinantes e alunos. Lembrando também que nessa semana a gente está fazendo o lançamento do nosso primeiro curso da Hard Flip, um curso efetivamente de teoria matemática do jogo. Somente sobre teoria matemática, cálculo de EV, cálculo de odds, cálculo de fold equity, cálculo em geral, criação de range, como criar range, tudo isso vai vir agora nessa semana. Então, preparem o seu coração. E o vídeo de hoje está bem comprido, eu quero ver vocês ficando comigo até o final para ver todo o vídeo. Tá bom, gente? Toca a vinheta, o vídeo está bem especial hoje. Espero que vocês aproveitem bastante. Quero ver os comentários aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Toca a vinheta e toca a ficha. Bom, começando já aqui, para a gente não se enrolar muito com o vídeo extenso, Big Blind contra o botão com stack de Resteel. Quando a gente tem um stack de Resteel, tá bom? Como a gente falou no primeiro vídeo, o certo e errado é uma coisa meio diferente, meio complicada da gente determinar no poker. Antigamente, a gente jogava de call com muitas mãos porque a gente tinha odds. Logo depois, há pouco tempo atrás, a gente jogou de forma um pouco mais sólida, porque, para defender os blinds de maneira mais sólida. Hoje, em 2017, a gente volta a defender os blinds. Por quê? De novo, porque a gente tem odds. A única diferença de 2008 para 2017, por exemplo, que é onde a gente sentiu essa diferença na defesa dos blinds, são as ferramentas que a gente tem hoje. Hoje, a gente tem umas ferramentas muito melhores do que em 2008, onde, por exemplo, a gente usou nesse artigo ferramentas como o Economizer e o Holding Resources. Então, são ferramentas que em 2008, por exemplo, a gente não utilizava. Então, por isso que hoje a gente encontra o quão lucrativo é dar um 3-bet shove com 18 big blinds enfrentando um raise do botão, por exemplo. Quanto maior o range de raise desse botão, melhor vai ser a lucratividade do nosso shove com mais mãos. Então, é isso que a gente vai ver. Para ter uma introdução, tudo isso que a gente falou vai depender muito do range que a gente coloca pro vilão, Não adianta simplesmente a gente ficar esperando ter mais de 200 mãos para jogar contra ele no nosso Hold'em Manager. A gente precisa estipular um range para ele e de preferência rápido, 3 showdowns, 2 rondas de blinds, a gente já deveria estar conseguindo colocar ele num bom range. Então a gente precisa estar esperto, precisa estar com uma percepção alta para saber como e quando ele joga com o stack dele. Como é que ele compromete o stack dele e quando ele abre um range grande. Então, esse é o fator determinante, gente. A gente vai descobrir que jogadas de lucratividade, hoje muitas ferramentas nos dão. Mas quando usar a jogada de lucratividade, quando chovar com 10 e valete suited vai ser uma boa. Então, vamos começar a ver alguns exemplos. No primeiro cenário que a gente vai ver, vamos ver um cenário clássico. A gente está ali defendendo o nosso blind com 18 big blinds, 19 big blinds, e a gente é o herói, o hero, Tá ali o tamanho do nosso stack, tá ali o tamanho da aposta e tudo que a gente tem que fazer, o tamanho do pote total. O Broly, que é o vilão, o vilão mais difícil, entendedores entenderão por que Broly, é o vilão. Então a gente está com 19 big blinds enfrentando um mini raise. A gente precisa pagar 1.600 fichas para jogar um pote de 8.600. Logo, fazendo o cálculo de pot odds, a gente tem vídeo de pot odds aqui no nosso canal, procurem lá.
Qual é as odds que a gente está recebendo? A gente tem pot odds de 19%, 18,9%. Então, o valor das nossas pot odds é uma relação de 19% em relação ao pot. Isso quer dizer que uma matemática bruta de probabilidade, se a gente vencer a mão mais de 19% das vezes, a gente vai estar ganhando dinheiro no longo prazo? Isso está certo? Na verdade, não. Na verdade, não está certo. Para esse cálculo realmente ter efeito, a gente precisa realizar essa equidade. Não é só porque a gente tem uma chance de vitória maior do que o nosso investimento, que é uma coisa que a gente falou nas pot odds, a gente vai ter automaticamente uma jogada lucrativa. Simplesmente não funciona assim, não é tão simples. A gente só poderia considerar esse cenário se o nosso vilão tivesse exatamente 3 blinds para trás, que é o tamanho do investimento dele no pot. Então a gente saberia que é só aquilo que a gente vai ganhar. A gente ainda vai jogar múltiplas streets. Então a gente ainda pode ganhar ou perder mais fichas nas outras streets, e nada nos garante que a gente vai conseguir levar o nosso 9 e 7 off para o showdown. Então jogar de call naquela situação não é simplesmente pegar a equidade da tua mão contra o range do vilão e ver, eu vou ganhar mais vezes do que eu pago, pronto, e pago. Não é tão simples. Né? Esse simples cálculo de pot odds e chance de vitória não devem ser usados o tempo todo como confirmação da coisa mais certa que vocês vão falar. Entende? Se vocês estão pensando só nisso, vocês não estão realizando a equidade de vocês no pós-flop e provavelmente estão sangrando dinheiro pensando que estão fazendo a coisa certa. Então, muito cuidado, tá, gente? Vamos ver agora esse mesmo cenário da perspectiva do agressor. No nosso exemplo, o vilão investiu 3.200 fichas para ganhar 3.800. Mesmo se ele tiver de 7-2, desde que ele consiga fazer o roubo ou vencer a mão pelo menos 45% das vezes, ele já vai estar ganhando dinheiro. De novo, a gente não está contabilizando uma c-bet ou múltiplas streets. De novo, esse cálculo não tá 100% certo. O vilão precisa ganhar a mão mais de 50% das vezes, mais ou menos, para tornar a jogada lucrativa. Só que se tu não foldar, se tu não efetivar realizar essa equidade para ele, o spot não vai ser um spot lucrativo. Entende? Mas Marcelo, isso é curto prazo, a gente tem que contabilizar a longo prazo. Mas tu vai ter o mesmo spot para te repetir para saber se ele vai foldar uma vez sim, uma vez não? Provavelmente vai demorar muito para esse spot acontecer de novo e tu conseguir ter uma análise de longo prazo. Então não dá pra gente ficar contabilizando sempre essa matemática mais bruta, né? Então cuidado, tá, gente? Assumimos que o small blind vai foldar por volta de 15% das vezes. Logo, a nossa proporção de defesa deveria ser pelo menos 46% das vezes para prevenir do vilão estar lucrando em cima da gente com qualquer 2 cartas. Por quê? Porque se a gente não tiver uma certa consistência na nossa defesa dos blinds, o vilão pode abrir um 7-2, que vai ter aí contra o nosso range de call muito pequeno, uma equidade de 30%, e se a gente foldar mais de 60%, 50%, o vilão pode abrir até 7-2 de forma lucrativa no longo prazo. É o que a gente vai concluir agora. A partir desses pensamentos, o que a gente enxergou? Nós estamos recebendo odds para jogar com praticamente qualquer mão enfrentando um open raise do button. Por quê? Porque qualquer mão vai te dar mais de 20% de chance de vitória. Mas não significa que porque você tem 25% de chance de vitória de 3 e 6 off que você vai dar call, né? E nós efetivamente precisamos defender com uma certa frequência o nosso blind para não transformar o fato da gente não defender em um spot lucrativo para o vilão. Né? Se a gente não estiver defendendo uma certa, pelo menos aí 45%, 50% das vezes o nosso blind, qualquer vilão abre qualquer mão em cima do nosso blind de forma lucrativa. Então a gente não pode deixar com que isso aconteça, principalmente sabendo que os vilões abrem em média de 50% a 60% do baralho no botão. Então a gente vai defender sim 40%, 50%, 60% das vezes o nosso Big Blind enfrentando o botão, ou um late position, um cutoff, tá bom, gente? Muito importante frisar isso.
O que a gente está enxergando aqui é que existe uma frequência mínima de defesa para a gente construir um planejamento na nossa estratégia, tá? Então, quanto maior o range de steal do vilão, maior o nosso índice de defesa. E é isso que torna o jogo interessante, né? O vilão abrindo muito, a gente tem que defender muito, porque senão, né? Ele abre, a gente não defende. Ele abre, a gente não defende. Ele abre, a gente não defende. Ele abre, a gente defende. A gente erra o flop, ele se beta e a gente folda. Caramba! É o sonho de qualquer vilão do Button. E a gente não pode deixar isso acontecer. Agora, eu quero que vocês pensem um pouco comigo. A gente precisa determinar qual é o range de defesa contra esse range de open, beleza? Qual deveria ser a primeira pergunta que você deveria estar se fazendo? Cara, fundamento. Colocar o vilão num range. Esse é o fundamento do jogo. Qual é o range que esse vilão está abrindo? Sim, esse é o fator principal para a gente definir o nosso range de defesa. E é aqui que a grande maioria dos jogadores falham. Por quê? Porque ele joga poker sem usar o conceito de range. Coloca o vilão num range, colocando assim, o vilão abre muita coisa do botão. Muita coisa o quê, meu filho? Muita coisa não é muita coisa. Eu garanto para você que em 52 cartas, esse range tem início, meio e fim. Qual é o início, meio e fim desse range? Qual é a principal dificuldade da galera de entender? É que o range do vilão do Button não é um range estável, principalmente em micro stakes. Nunca vai ser estável. Segundo, ele depende da tua percepção. Por isso que em poucas mãos tu já precisa estar colocando um range consistente no vilão. E até falei isso numa aula hoje para o meu aluno. Um bom jogador de pôquer é o cara que está tentando trazer cada vez mais para perto a expectativa dele do range do vilão com a realidade do range do vilão. Toda vez que ele tem uma expectativa do range do vilão e enxerga o showdown do range do vilão, ele aproxima a expectativa com a realidade. E é isso que a gente tem que fazer à medida que a gente vai recebendo informação. Vamos ver mais um cenário onde a gente está com 19 big blinds e o vilão possui diferentes tipos de ranges de open, ok? Aqui, o range de open do vilão é de 28% do botão. Cara, ninguém abre 28% do botão. E se abre, olha, esse cara é sólido, parabéns para ele. Então, contra um range de 28% que abre do botão, aqui utilizando o Hold'em Resources, se não me engano, aqui é o Hold'em Resources, a gente tem aqui qual é o EV das mãos que a gente poderia estar chovando contra ele lucrativamente. Lembrando que com o sinalzinho de mais em verde são mãos lucrativas. E o número que está ali é em número de big blinds. Né? Qual é o grande problema aqui? Não é só porque mostra que é lucrativo que você vai ter que fazer o movimento. Um aluno meu um dia desse me falou: Marcelo, você disse que é para jogar os draws de maneira agressiva no flop. E daí o cara chova no flop. Eu disse, que? Peraí, meu parceiro, não é assim, né? Então, a gente está enxergando que é lucrativo. Não é porque você está enxergando que é lucrativo que você vai mandar sabugo de rei 9 suited. Entende, meu parceiro? Então, aqui a gente está enxergando quantas vezes a gente poderia estar chovando, com que mãos a gente poderia estar chovando de maneira lucrativa o vilão sólido. Mas não significa que a gente vai fazer isso o tempo todo, ok? Os fatores principais desse exemplo é que até mãos fracas como Ás e X são ótimos para fazer isso contra o vilão, mesmo ele sendo tight abrindo do botão. Quando ele abre só 28%, ainda pode jogar de tribet shove com 22% do baralho de forma lucrativa. Qual é o problema? Isso é um cálculo de EV por chip, né? Chip EV, por número de big blinds. Que é lucrativo, o software está nos dizendo, mas espera aí, na prática a gente sabe que isso não é bem assim. Esse vilão com a gente só com 19 blinds vai nos dar o call muito light. Então a gente vai entrar em outros cenários para descobrir isso. Vamos ver agora um exemplo onde o range do Button é um range um pouco mais clássico, mais justo, entre 55% e 60%. O range do vilão está ali, 55% de open range. Esse é o vilão clássico, que abre qualquer par, qualquer as,
rei suited, dama suited, valete suited, os suited connectors, aquela coisa toda. Agora com esse range largo, olha o tamanho do nosso range de tribet shove, muito lucrativo, acima de 2 BB100 em qualquer par, né? O que é esse BB? Esse é o número de big blinds que a gente está recebendo nesse movimento. Parece loucura fazer isso com esse range inteiro, e realmente é. Né? A gente não vai dar tribet shove contra esse cara com 40% do baralho, você tá doido? Né? Mas ao mesmo tempo, não chovar Ás e 2 off e não chovar par de 2 é quase um crime. Por quê? Porque olha a lucratividade do Ás e 2 e do 2-2. Só que olha comigo, ó, 2-2 é muito bom, Ás e 2 é muito bom. Os pares altos nem vou falar, mas os combos com ases e pares e reis ganham muito mais lucratividade do que, por exemplo, 10 e 9 suited. Vale muito mais a pena um Ás e 2 off do que, sei lá, 10 e valete suited, o que não teria muita coerência, porque se tu pega um Ás e 2, um 10 e valete suited, o 10 e valete suited tem uma jogabilidade pós-flop, mas ele não tem blocker. Então os blockers e os pares ganham mais equidade nessas situações. Ok, gente? Então, vamos assumir que o vilão só vai nos dar o call com o topo do range, tá? Digamos, o range de open do vilão é 55. Mas qual é o range de call dele no meu shove? O range de call do vilão deveria ser algo em torno de 30%. Como rei 9 off, rei 7 suited, broadways, já seria um range justo, tá? Desconsiderando o tamanho do stack dele. Só falando um range de call justo, onde ele teria uma equidade boa. Porque se a gente está chovando tudo isso, a gente está chovando 40. Se ele nos der o call com 30, ele ainda está ganhando da gente. Então, o que acontece? Ó, quanto mais lixo no range do vilão ele foldar, mais lucrativo vai ser o nosso chove. Como é que aumenta o número de lixo do range do vilão? Ele abrindo muita coisa. Se ele abre muita coisa, ele vai ter muita coisa para foldar. Então isso aí vai determinar o tamanho do nosso range para ele, sem precisar ir lá no Holding Resources e calcular. A gente já sabe mais ou menos que os pares, os ases fortes, os blockers, os broadways vão ter uma prioridade para isso. Os pontos importantes desse cenário. Se o range do vilão for maior que 60%, a gente pode jogar de tribet praticamente com qualquer mão e ainda estamos ganhando dinheiro no longo prazo. Não é qualquer mão, mas, 40% do baralho é muita coisa. Com cartas altas e blockers como ases e reis, a gente vai fazer muito dinheiro. Rei 8 suited, rei 5 suited, Ás e 2 off, qualquer par, são mãos ótimas, sim. Mãos com boa jogabilidade post-flop como suited connector não são tão lucrativas porque não possuem blockers. Então, por causa desses pontos, a gente vai sim comprometer o nosso stack contra o button com mãos como ases, reis e tudo que mostra no quadro. Aqui está dizendo que não, não por quê? Porque você não vai fazer isso todas as vezes, ok? Tenta fazer isso, mas faz com o topo do range, né, meu parceiro? Usa as mãos de topo de range, não usa qualquer par. Usa par de 3 mais, usa as mãos que tem mais de 2 big blinds para cima, tipo Ás e 5 off. Sabe, faz uma divisão, ó, volta aqui, ó, rei 10 off não tem, dama valete off não tem, dama valete suited não tem, mas a partir de rei 9 suited, né, ali no rei 10 suited já tem, rei valete off já tem, todos os ases suited tem, então é um range bem coerente, acima ali de Ás e 5 já dá pra chovar também, entende? O bottom range vocês tiram, mas o topo com certeza é muito lucrativo. Ok, gente? Um dos problemas do porquê você não deveria estar chovando todas essas mãos. Provavelmente porque tu tá superestimando o range do vilão. Não é superestimando, tá errado isso aí. Tu não está acreditando que o range do vilão é muito bom. Né? O range dele sempre é bluff, sempre é bluff. E na verdade não é sempre bluff, não. Um dos problemas, se a gente for pego chovando light com uma frequência muito alta ou chovando muitas vezes, a gente vai aumentar o range de call do vilão. Então, além disso, se tu ficar chovando muitas mãos marginais, tipo Ás e 2 off, tipo 2-2, é lucrativo? É, mas se tu ficar chovando todas as vezes com 18 blinds, vai levar a variância do teu jogo pro céu. Então,
Então, para finalizar, tá? A gente ainda não falou de ICM, e se o nosso oponente abre 50% das vezes e joga de call com apenas 15 em nosso chove, ainda assim ele joga de call com 33% do range dele. Que 15% de 50, né? Ou seja, quando ele abre 50 e poucos por cento, mas ele dá call com 15. Então, toda vez que ele abrir, ele dá call uma a cada 3. Então, o range de call dele é 33% das vezes, ele vai dar o call e vai foldar 66. A gente vai levar o nosso jogo para o gamble, ou seja, né, para aquela coisa que a gente não controla, e vai entrar na variância do jogo com mais frequência. Então, selecionem melhor, um pouco melhor, pelo menos, as mãos de vocês, para a gente ter pelo menos um 60-40, né, um pouco acima de 55-45 para a gente. Dentro desse mesmo cenário, tá, gente? Os principais aprendizados que eu coloquei aqui são o quê? Algumas mãos que a gente poderia usar para flat call e algumas mãos que a gente poderia estar usando para tribet shove, que são mais ideais. Não significa, gente, que eu marquei As e 2 off, que você vai chovar de As e 2 off. Não significa que eu marquei de azul Dame 9 off, que você vai fletar Dame 9 off. Procura tirar do teu range as mãos, se você não tem uma confiança no seu jogo pós-flop, por exemplo, short stack, as mãos que estão abaixo de 1 BB, por exemplo. Tudo que tiver abaixo de 1 Big Blind, eu nem jogo, Marcelo. Então, beleza, tira Dama 10 off, tira Rei 8 off, entende? Tira Rei 9 off, sabe? Tira os Reis suited abaixo de 7. É esse balanceamento para levar vocês mais para a zona de conforto, é com vocês. Ok? Mas esse range aqui é um range de chove de 16%, que a gente pode sim chovar tranquilamente contra 60% de open raise. Tem apenas um ajuste que o vilão poderia estar fazendo para não tornar esse spot tão lucrativo para a gente. O que o vilão poderia fazer para transformar esse spot menos lucrativo para nós? Para não tribetar com tantas mãos? Abrir menos, né? Se ele abre menos porcentagem do baralho, a gente vai poder chovar na cabeça dele com menos mãos de forma lucrativa. Então, o que a gente quer mostrar aqui? Que o tempo todo é o range dos vilões que vão determinar a lucratividade do nosso movimento. E só saber a lucratividade não é importante. Saber a hora de usar, o momento, o feeling de usar, também vai determinar uma mudança muito grande no jogo de vocês. O que a gente fez aqui foi mixar o nosso range contra esse vilão. A gente criou um range onde uma boa parte dele a gente vai jogar de flat e uma outra parte dele a gente vai jogar de tribet shove. Até o nosso range de flat ele é maior em relação do que o nosso range de shove. Então a gente chova aí 40, 36, 40% do nosso range e fleta os outros 60% do nosso range, criando até um balanceamento bem interessante para o nosso range contra o range do button. Ok? Os fatos importantes desse cenário: a gente quer jogar de flat call com as mãos que joguem bem o pós-flop, como os 10 e 8 suited, Dama 9 suited, 10 e Valete suited. E a gente quer chovar as mãos que possuem blockers. Então, entende? Por quê? Porque pós-flop, com 10 e 8 suited, por exemplo, você vai conseguir, se você acertar um flop, ir para o check shove, dar uma donkey bet, né, induzir o vilão de alguma maneira. Se você errou o flop, é só check fold. Mais fácil, né? Se você tem um as, tipo um as e 3, e fleta e acerta o as, você check o vilão que chova, e aí? Você tá ralado, você vai perder a mão. Então é melhor chovar os ases e os blockers com poucos blinds e fletar esse tipo de mão, ok? Por quê? Porque as mãos que a gente escolhe pro push, que é o chove, não são tão fortes pós-flop e consistem nos fatores de blocker, ok? No Big Blind, e somente no Big Blind, a gente aconselha você possuir um range também de slow play. Por quê? Tipo As, Rei, Dama, As e Rei suited. Porque, pensa comigo, o vilão do button é o cara que mais abre open raise, né? É o cara com o maior range de open raise. Quando você tá com o topo do range, chovar pré-flop com o topo muitas vezes não vai espantar ele? Eu acho que sim.
Então não significa que você também tem que slow playar. Ah, o Marcelo falou para slow playar, vou slow playar sempre. Não, mas faça um certo balanceamento. Se você nota que o cara tá abrindo muito, você chovou. Ele abriu, você chovou. Na terceira, dá um mini raise, um clickbait, joga de call, entende? Muda um pouco para criar um pouco de balanceamento, principalmente enfrentando small e botão quando você tá no big. Lembrem disso. Tá? Os As X suited, as mãos com As suited, vão ser sempre os teus melhores choves pelo fator do blocker, e até quando o vilão tiver, tipo, o vilão tá de As e Rei, com o topo do range, e você tá de As e 5 suited, até quando ele tá de As e Rei, você tem 35% de chance de vitória. Então é uma mão que até quando tá dominada, tem uma boa chance de vitória. Por isso elas são perfeitas para jogar de tribet chove com poucos blinds, ok? Ás e dama suited mais, tribet por valor, Ás e 9 suited, até Ás e 8, Ás e 2 a gente pode dar uns flat calls ou tribet light chove, Ás e 5 suited com balanceamento de chove flat seria o meu range ideal com Ás e X. Olha o que eu fiz com o meu range de As X suited, né? Todos os As suited. Acima de Ás e dama, eu tribeto por valor, às vezes vou fletar um Ás e Rei. De Ás e 9 até o Ás e 10, Ás e Valete, eu vou jogar de flat call porque eu tô com o topo. Mas não o topo para tribetar por valor. De Ás e 8 até o Ás e 2, eu vou pro tribet e chove. O Ás e 5, às vezes, eu vou fletar. Seria mais ou menos esse o meu range de As e suited defendendo do big contra o botão. Tá bom, gente? Tá bem completo esse conteúdo, hein? Enfim, por que explorar? A gente está encerrando aí o conteúdo. Por que explorar cada spot ao máximo nunca vai ser a nossa melhor decisão? É isso que eu quis mostrar para vocês hoje. A gente tem ferramentas que calculam se é ou não lucrativo chovar Ás e 8 suited. A grande maioria de vocês já sabe. Mas o grande fator é quando fazer isso. Então existe uma linha tênue entre explorar e ser explorado, né? Tu achar que tu é o manjador das manjarias, o cara que está explorando todo mundo, e ser explorado. Então saber qual spot você pode explorar, né? Em que situação que você pode explorar é o primeiro passo. É o ICMizer, é o Holding Resources, é a Session Review, é o estudo. Descobrir o que é lucrativo é o primeiro passo. Agora, o quando? E isso demanda percepção de mesa. Então, se você não está prestando atenção no que a mesa está acontecendo, no range do vilão, no showdown, fazendo note, descobrindo que ele... Meu Deus, Marcelo, ele abriu 9-7 off do botão. Então, o range desse cara é de 65%, 70% quase. Porque você abre um Equilab lá e vê até onde vai para você chegar no 9-7 off. Entende? Então, é muito importante tu conseguir definir um range e rápido para essas posições finais, que são os caras que você vai estar enfrentando à sua direita, geralmente. Ok? Para finalizar, gente, abrir do botão com pelo menos 60% das mãos vai ser, sim, provavelmente a melhor estratégia que vocês vão ter, entre 45% e 60%. Menos disso é até ruim para vocês, a não ser que vocês tenham um cara muito psicopata ou muito short nos blinds, tá bom? Ao mesmo tempo, se você não está defendendo os seus blinds com pelo menos 45% das vezes, provavelmente você tá tendo problema, entende? Vai ter problema, ok? Só cuidado, tá? Se você abrir o seu range demais no botão e não sabe o que vai fazer no pós-flop ou então até no big, você também vai encontrar problema. Então, cuidado, tá? A gente aqui tá tentando determinar um mínimo e um máximo para saber o quanto a gente ataca e o quanto a gente defende. E lembrando, isso vai depender primeiro da habilidade de vocês no pós-flop, segundo, da leitura que vocês têm do range dos vilões. Por isso que é um assunto tão difícil de ser debatido. Ok, gente? Então, a última lâmina do conteúdo de hoje, os ensinamentos que a gente quer passar aqui. Quanto maior o teu edge em relação ao field, ou seja, quanto melhor você joga em relação ao field, menos vezes você deveria estar chovando a sua mão. Porque se você bate o field, o seu edge, a sua habilidade está no jogo pós-flop.
Então, por que você vai ficar chovando e entrando na variância do torneio se você joga melhor que os caras? Então, quanto pior você joga, mais vezes você vai ter que chovar para ganhar um torneio, por exemplo. Então, quanto menor o teu conhecimento de pós-flop, melhor deveria ser a tua estratégia de SSS, que é Short Stack Strategy. Ok? É praticamente impossível prever que mãos poderíamos jogar de maneira lucrativa no longo prazo no Big Blind, considerando os fatores de múltiplas streets, faltou um M ali. E quantas vezes a gente deveria ir para o showdown? Por quê? Porque acontecem tantas coisas no meio desses cálculos que é muito complicado a gente definir tudo. Por isso a gente usa calculadoras, a gente usa ICMizer, Holding Resources, que estão aqui na descrição desse vídeo. Então utilizem essas ferramentas que vão ajudar vocês, pelo menos, para enxergar o que é lucrativo. Agora vai depender de vocês encontrar o momento certo de utilizar cada movimento. Vai depender muito da percepção de vocês. Uma dica final que a gente vai dar aí para que vocês façam isso de maneira mais clara é: abre uma planilhazinha de Excel, meu parça, e define 3, 4, 5 range de vilão. Um de 20, outro de 25, outro de 30, outro de 35, outro de 40. Entende? E veja que mãos que você vai conseguir jogar bem contra cada range. E começa a, Marcelo, eu nunca joguei contra o vilão. Então começa a botar ele no primeiro range ali, no de 20, no de 25. Ó, Marcelo, eu já vi showdown e não é só aquilo ali, vou aumentar o range do vilão. Então o teu range também começa a aumentar, ok? Lembrem-se de fazer um balanceamento com mãos de flat call e de tribet shove. E por que cada mão se encaixa em cada lugar? Foi o que a gente tentou mostrar um pouco hoje, ok? E o fator principal, gente, analisem a mesa e o momento certo para utilizar as mãos que vocês escolherem para realizar a equidade de vocês. Não adianta nada ter a chance de vitória e não conseguir realizar essa equidade no longo prazo. Então, cuidado, escolham com carinho, escolham com atenção, com a percepção aguçada, quais são os spots que vocês querem usar a lucratividade que vocês estão encontrando no software de apoio. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Aqui na nossa próxima lista, no nosso próximo vídeo, vai ser defendendo o Big Blind com Stack Short. Vai ser uma continuação do vídeo de hoje, com mais alguns exemplos, onde a gente vai entrar em cálculos específicos de quantas vezes eu deveria estar defendendo o Big Blind, onde a gente vai entrar numa parte de matemática mais profunda. Tá com dúvida? Quer saber mais sobre matemática? Tá gostando dos vídeos? Cara, nessa semana tá saindo o curso da Hard Flip sobre matemática aplicada do poker, com todos esses conceitos de apostas e cálculos, coeficientes que a gente usa dentro do jogo. O próximo vídeo somente para assinantes da Hard Flip. Você ainda pode ser assinante da Hard Flip por 1 ano, pagamento único. A gente dá coaching de MTT e Stingel por 100 dias. Quer saber da descrição disso? Tá aqui na descrição do vídeo, né? Que os detalhamentos completos estão aqui na descrição do vídeo. Nessa semana, lançamento do nosso novo curso. Quer saber mais sobre isso? Acessa as nossas redes sociais no Face, curte o nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, passa lá no Twitter ou então no Twitch. Quer falar diretamente comigo? Me chama no WhatsApp nesse número ou manda um e-mail para esse endereço. Esse foi mais um vídeo da Hard. A gente está realmente bem empenhado para fazer que vocês melhorem bastante no jogo. O vídeo de hoje foi bem comprido, bem completo, bem bacana. E a gente está esperando vocês no próximo vídeo dessa série. Até a próxima semana, gente. Um abraço.